convidado hoje aqui do Jornal 96, o Fernando Freitas, que é presidente do Sindifer. Ele que é auditor fiscal, e o Sindifer já começa a discutir a reforma tributária, a proposta de reforma tributária. Daqui a pouquinho teremos o seminário do Sindifer para tratar do assunto. Bom dia, Fernando. Bom dia, Diógenes. Bom dia, ouvintes do 96 FM. Não só de reforma da Previdência vive o brasileiro, né? Já há em curso aí uma discussão sobre a reforma tributária. Qual é o foco hoje dos sindicatos auditores fiscais? Diógenes, na realidade, se a reforma tributária fosse feita antes da previdenciária, iria facilitar muito o diálogo sobre a reforma da Previdência. Na realidade, a reforma da Previdência vem para tentar frear o déficit fiscal da União, dos estados e dos municípios. Que está fora de controle, né? Está fora de controle. Estourou tudo. Mas, na realidade, a reforma que vai resolver o problema fiscal no país é a reforma tributária e não a reforma da Previdência. A reforma tributária começa a tramitar novamente na Câmara Federal. É pauta já, inclusive foi aprovado uma nova PEC na Comissão de Constituição e Justiça. O Rodrigo Maia ontem disse na imprensa de que vai nomear nos próximos dias a comissão especial para começar os debates sobre a reforma tributária tão necessária no nosso país. O Brasil, Diógenes, está na contramão de todos os outros países do mundo. Todos os países desenvolvidos do mundo tributam, recolhem impostos principalmente no patrimônio e na renda. No Brasil, ao contrário, nós estamos num modelo de 50 anos atrás, onde se tributa e se cobra mais impostos na produção e no consumo, atrapalhando a nossa economia. O país tem que ter uma agenda de desenvolvimento econômico. O que vai resolver essa situação toda do país, inclusive a crise fiscal da União, dos estados e municípios, é a retomada do crescimento econômico. E a reforma tributária vem para isso. Nós temos que diminuir a cobrança de impostos nos produtos. Você vai num posto de gasolina, R$ 4,50, R$ 2,50, R$ 2,60 é de impostos. Está errado. Vai numa farmácia comprar um remédio, a mesma coisa, 30%, 40% do preço daquele medicamento também é composto por impostos. Está errado também. No supermercado e por aí vai. Todos os produtos brasileiros são mais caros do que seus concorrentes no mercado internacional. Isso tira a competitividade do país e isso diminui o consumo no nosso país. Pois é, então a PEC que você fez referência é a PEC 45, é um texto que foi elaborado com base no trabalho desenvolvido por especialistas do Centro de Cidadania Fiscal e tem como autor o deputado Baleia Rossi, que é de São Paulo. Essa é a proposta hoje em discussão, que passou pela Comissão de Constituição e Justiça, teve sua constitucionalidade aprovada na Constituição e agora vai para uma comissão especial. Eu estou vendo aqui que no título do seminário de vocês, do Sindifer, Reforma Tributária, Modernização, Simplificação e Justiça Fiscal. Explica pra gente o que é cada ponto desse aí, na visão de vocês. Eu vou pegar um gancho aqui, que está hoje conosco aqui, o ex-deputado federal do Luiz Paraná, Luiz Carlos Rauli, né? O Rauli é uma das autoridades que dos últimos anos mais discutiu, mais debateu, mais viajou esse país todo, né, discutindo a necessidade de se fazer uma reforma tributária no nosso país. Tá, mas não é a proposta dele que está em discussão lamentavelmente, agora, né? Porque o Rauli fez esse trabalho nos últimos 2 anos, né, viajou o país inteiro, debateu com empresários, com trabalhadores, com servidores públicos, com todos os segmentos da sociedade, aprovou no final do ano passado o seu relatório na comissão especial da Câmara Federal. Aí agora, infelizmente, parte quase do zero novamente o debate, outra PEC que entra lá, outra comissão especial vai ser formada. No nosso país a gente tem que acabar com essa cultura de zerar as coisas.
né? A gente perde todo um debate, perde todo um entendimento que surgiu através desses debates nos últimos 2 anos. Mas vamos lá, eu acho a modernização. O país, volto a dizer, tem que tributar, tem que cobrar impostos igual como todos os outros países do mundo. Principalmente patrimônio e renda, menos no consumo e na produção. Na simplificação, é necessário, são 42 tributos, é uma geringonça o nosso sistema tributário. É muita coisa, é muita legislação, isso dificulta bastante, isso aumenta o custo, né, administrativo das empresas e perde competitividade novamente a nossa economia. E a questão da justiça fiscal. Hoje no nosso país, por cobrarmos principalmente impostos no consumo e na produção, paga mais proporcionalmente os mais pobres. Tudo que ganham se consome. Se a tributação está principalmente no consumo, foi feito estudos e levantamentos que indicam que os pobres é quem pagam mais impostos nesse país. Os ricos estão pagando menos. Isso vai contra uma das premissas de todo o sistema tributário no mundo inteiro, de que a cobrança tem que ser progressiva. Paga mais quem tem mais, paga menos quem tem menos. Então é isso que nós queremos aprofundar esse debate aqui nesse seminário, daqui um pouquinho lá no nosso sindicato. Um dos pontos fundamentais, Fernando, dessa proposta do Baleia Rossi, que será discutida aí nessa comissão especial, é a criação de uma espécie de imposto de valor agregado, que já existe em mais de 160 países e que, no caso do Brasil, substituiria 5 tributos: IPI, ICMS, ISS, PIS e COFINS. Qual é a posição dos autores fiscais diante dessa possibilidade de aprovação? No caso aqui no Brasil, vai ser o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, uma espécie de IVA. Eu acho que esse ponto aí é importante, é positivo. Eu acho que nós temos uma proposta também, a FENAFISCO, a nossa Federação Nacional, junto com os nossos sindicatos, nos últimos 2 anos, com especialistas da Unicamp, da Fundação Getúlio Vargas, nós desenvolvemos uma proposta de reforma tributária. E na nossa também tem essa questão da criação do IBS, né, do IVA, Imposto sobre Valor Agregado, Imposto sobre Bens e Serviços. Ele vai simplificar, vai juntar aí esses 4 ou 5 tributos, como você falou, né, vai criar uma simplificação. IPI, ICMS, ISS, PIS e COFINS. Isso, né? Isso vem, na nossa proposta, viria para a competência dos estados, né? Os estados ficariam com os impostos, com esse imposto aí, que é o imposto sobre o consumo, né, de bens e de serviços. Os municípios ficariam com a competência da cobrança dos impostos sobre o patrimônio, que seria o IPTU e o IPVA, né, e a União ficaria com os impostos sobre a renda, sobre o rendimento, o imposto de renda da pessoa física e o imposto de renda da pessoa jurídica. Isso seria feito uma redistribuição. A reforma tributária também tem que sinalizar para o novo pacto federativo, Diógenes. É impossível. Porque quer acabar, de certa forma, com a guerra fiscal que existe hoje em torno do ICMS. Né? Além da guerra fiscal, tem que melhorar o pacto federativo, tem que modificar. Não tem por que a União ficar com 65% dos impostos arrecadados. Como é hoje. Como é hoje. Aí os estados ficam com 20% atualmente e os municípios com 15%. As demandas sociais, Diógenes, a necessidade de investimento na saúde, na educação, na segurança pública, são demandas constantes nos municípios, nos estados. Está tudo invertido. Tem que acabar com essa história de ter que ter uma marcha todo ano de prefeitos para Brasília, com pires na mão, pedindo, pelo amor de Deus, que a União, que o governo federal faça investimentos em seus municípios. O atual governo tem falado muito em reformular, apresentar um novo pacto federativo. Até que ponto esse discurso é da boca para fora? Não, vamos saber disso agora, através da reforma tributária. Né? Na hora da redefinição das competências e principalmente da distribuição do bolo tributário, do bolo arrecadado, é que nós vamos saber se esse discurso é demagógico ou se ele é realmente uma verdade. O Paulo Guedes tem dito isso aí.
né, o ministro lá da Economia. Ministro da Economia. O Bolsonaro também tem dito isso aí. A gente acha que isso é positivo e vamos levar essa discussão para dentro também do debate sobre a reforma tributária. Fernando, o que seria razoável nessa repartição do bolo tributário brasileiro? Eu acredito que não pode haver uma modificação de uma hora para outra muito radical. Tem que ser uma coisa gradativa. Tem que ser gradativo, tem que ter um período de transição, mas a gente identifica que seria razoável a gente partir uma modificação do sistema tributário nos próximos 5 anos e a União abrir mão pelo menos de 15% dessa distribuição dos tributos. Ficaria no máximo com 50%. Aumentaria a participação dos estados e do município, aí sim equilibrando o pacto federativo em nosso país. Você falou, Diógenes, uma coisa muito importante: guerra fiscal. A reforma tributária tem que ser urgente também para acabar com essa disputa entre os estados, né? É uma loucura, toda hora se abrindo mão fazendo renúncia fiscal, abrindo mão de receita num momento de crise fiscal. É uma incoerência muito grande, é uma contradição muito grande. Na hora que os estados e os municípios mais precisam de recursos para poder fazer frente aos investimentos, necessidade de investimento, a manutenção das políticas públicas, sociais principalmente, se abre mão para poder atrair empresas. Fica uma ciranda onde vão todos morrer agarrados. Os estados e os municípios. Essa guerra fiscal tem que acabar, não se pode mais se fazer renúncia fiscal. Se a carga tributária é alta, vamos revê-la. Se a carga tributária é injusta, vamos revê-la. O que tem que ser feito, reformulado, é o sistema tributário em nosso país. E não os estados e os governos ficar estimulando essa guerra, que é uma guerra suicida para todos os entes da federação. O governo, além da questão do IVA, né, que vai ter esse nome do IBS, mas do Imposto de Valor Agregado, fala em reintrodução da CPMF e também defende extinção de contribuição sobre a folha. Como é que vocês estão acompanhando isso? Há alguma proposta dos auditores fiscais a respeito disso? Não, na nossa proposta está lá contemplado realmente o retorno da CPMF num percentual pequeno para poder cobrir justamente a extinção da contribuição social sobre o lucro e CSL, também a CSL, né? A gente quer fazer uma permuta, tá? Diminuir, volto sempre a dizer, o objetivo é diminuir, tirar impostos e tributos da produção. É isso que a gente quer fazer. O PIS, o COFINS, o que incide principalmente no objeto da produção, a gente tem que desonerar e fazer uma cobrança mais linear, sem aumentar a carga, que é importante. A nossa proposta não tem aumento de carga tributária. Os 32% hoje do que é produzido no país... Que já é alto. Que já é alto em parte. Você tem uma ideia, nós estamos brigando agora para entrar na OCDE, que é o grupo de países desenvolvidos do mundo, que se organizam, uma organização. A média da OCDE... do comércio, né? Isso. A média da OCDE, Diógenes, é de 34%, a média dos países desenvolvidos. A carga tributária dos países desenvolvidos é de 34% sobre seus PIBs. Né? No nosso Brasil, é 32%. Aí alguém diz, não, mas nos Estados Unidos é 25%, tá, mas no Chile é 22%. Só que lá o que é arrecadado efetivamente tem retorno para a população. O que se discute muito aqui no Brasil é que se paga muito imposto, mas não há retorno do Estado em relação a diversas áreas e necessidades da população. É a efetividade, inclusive, do imposto pago, né? Concordamos demais. Eu acho que isso é uma discussão muito importante, mas nós não podemos, num país tão desigual como o nosso, o principal problema nosso de hoje é a desigualdade social. Tá? Não há dúvida, ela é histórica. Essa é histórica, mas tem que ser combatida. Enquanto nós tivermos esse fosso, essa diferença enorme entre pobres e ricos no nosso país, a gente vai ter problemas sociais eternamente. Então, num país desigual como o nosso, né, com a necessidade de ter políticas públicas para diminuir essa desigualdade, a gente não pode abrir mão
de receitas tributárias. Não vamos pensar em aumentar, porque tira a nossa competitividade e diminui a questão da retomada do crescimento sustentável da economia, mas nós não podemos também sonhar, por enquanto, por agora, em diminuição de carga tributária. Eu acho que é um momento muito importante para a nação. Nós temos que o governo federal, os governos estaduais, tem que fazer uma discussão muito forte, o setor produtivo, os trabalhadores, para retomar o crescimento econômico no nosso país. É impossível você continuar 5 anos de crise. A nossa economia nos últimos anos diminuiu em pelo menos 30%. Nós temos que retomar isso, né? Isso é quem vai resolver, né, a curto prazo os problemas fiscais dos estados, municípios e da própria União, e também resolver os problemas sociais. São 13 milhões de desempregados, isso tem que se acabar, nós temos que construir nesse ano, né, através da reforma da Previdência e através da reforma tributária, condições estruturais, né, para retomar o crescimento econômico em nosso país. Pois é, não podemos adiar mais ainda essa discussão, não. Eu, desde que me entendo de gente, repórter em Brasília, acompanho essas discussões sobre reforma tributária e elas nunca saem do papel. Porque chega no momento de votar, ninguém quer abrir mão de receita, Estado, município, a própria União, que fica com a maior parte do bolo. Vamos ver se agora esse ambiente está criado para nós refundarmos um sistema tributário mais eficiente para o país. Diógenes, uma coisa muito legal que vai ser no nosso seminário, que vai acontecer no nosso seminário. Daqui a pouco, 9h30, lá no auditório do nosso Sindicato dos Auditores Fiscais, do Sindifern, lá na Candelária. Nós vamos estar lá, Diógenes, junto com os auditores fiscais da Receita Federal, os auditores fiscais dos municípios, né? Todos esses 3 entes debatendo, discutindo, junto com contabilistas, com empresários, com advogados, discutindo em alto nível, no alto nível político, volto a dizer, pegando a experiência do ex-deputado federal Rauli, que está aqui já conosco, Luiz Carlos Rauli, né? E também da doutora Ludmila Monteiro, pós-doutorada em Direito Tributário, participante do CARF, do Conselho de Recursos Fiscais da Receita Federal em Brasília, está aqui conosco também. Nós vamos fazer um debate técnico e político de alto nível para a gente avançar na construção dessa proposta de reforma tributária tão necessária para o nosso país. É isso aí, eu conversei com o Fernando Freitas, auditor fiscal, presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais. Deixa eu fazer uma correçãozinha, o presidente não sou mais o presidente. Você deixou a presidência? O presidente é o meu amigo, nosso amigo Roberto Fontes. Eu estou lá ajudando o Roberto na diretoria de formação. Você faz parte do sindicato também, na diretoria de formação sindical. Quero mandar um grande abraço aqui para Roberto. Um abraço, Roberto. Mas assim, uma vez presidente, ser presidente também. Não, de jeito nenhum. Um abraço, Roberto, e boa sorte aí, Fernando, no debate hoje do Sindifern sobre a reforma tributária, tá bom? Um grande abraço, Deus. Obrigado.